Saudações rubro-negras! Meu nome é Edvan Júnior e este é o Flanálise de Flamengo 2, Internacional 1. Enfim, conquistamos o topo da tabela e a um jogo do Campeonato Brasileiro. Solta a vinheta, editor! Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro, não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro, não tem pra ninguém. Viva do disco do céu! E antes de começar a falar deste jogo que nos deu a liderança do Brasileirão a uma rodada do fim do Brasileirão, eu peço que você curta esse vídeo aí embaixo se você gostou, dê dislike se você não gostou e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, seja lá onde for, para que o meu canal ganhe cada vez mais espaço, notabilidade, que ele cresça cada vez mais. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se aí embaixo. Enfim, conquistamos o topo da tabela na penúltima rodada, assim como foi em 2009. O Flamengo em 2009 já estava batalhando, né? Assim que o Adriano Imperador, sou fãzaço, chegou no Flamengo, o Flamengo teve uma subida, uma escalada absurda até conquistar o hexacampeonato naquela ocasião. Então o Flamengo conquistou em 2009 a liderança na penúltima rodada, assim como foi no jogo de ontem na penúltima rodada. Semelhanças ou não, o Flamengo está a um jogo de conquistar o hexacampeonato brasileiro. E é interessante porque é até surpreso o tanto que o Flamengo variou neste campeonato. Isso me leva a pensar que se o Flamengo tivesse um time minimamente organizado do começo do campeonato até agora, a gente já tinha ganho esse campeonato acho na 32ª ou na 33ª rodada do Brasileirão. Tranquilamente. Imagine se é o time do Jorge Jesus. Que saudade daquele português. Mas enfim, conquistamos a liderança. É o que importa. Vencemos o Internacional no jogo duro, mas não tanto complicado. Não tão complicado. O jogo começou com uma falha do Gustavo Henrique. A gente não tem como. O Gustavo Henrique ele estava vindo de bons jogos, a gente tem que admitir. Melhorou a sua condição, melhorou a sua confiança, melhorou sua parte técnica. Mas o Pereba, ele vai fazer cagada em momentos decisivos. Não teve jeito. Aos 9 minutos, gente, o Flamengo estava melhor na partida. Não tão bem, não sufocando o Internacional, mas estava trocando mais passes e criando mais que o Internacional no começo da partida. O cara vai me fazer um pênalti daquele. Bizarro, tipo, porra. Enfim, paciência. Internacional 1-0 num pênalti muitíssimo bem cobrado pelo Edenilson, na gaveta, sem chance. E olha que o Neneca ainda foi na bola e foi bem na bola. Mas o pênalti foi tão bem batido que não teve nenhuma chance. Edenilson e Patrick, os dois levam o Internacional nas costas. Esses dois jogadores levam o Internacional nas costas. Claro, com o Yuri Alberto também tá jogando bem, mas é os dois. O time do Internacional é Edenilson e Patrick. Enfim, o Flamengo cresceu na partida após o gol, não sentiu o gol, o que é bom. Foi criando chance, até que chegou o empate com o Bruno Henrique ganhando do Rodinei. Quando anunciaram que aquele empresário pagou 1 milhão pelo Rodinei, até nos meus grupos aqui de futebol, do WhatsApp, eu comentei que o Bruno Henrique estava dando risadas, porque o Bruno Henrique iria ganhar todas em cima do Rodinei. Para minha surpresa, no começo da partida, o Rodinei que estava levando a melhor sobre o Bruno Henrique. Mas como eu disse, o Pereba, ele vai fazer cagada uma hora ou outra. O Rodinei fez duas, né? Mas enfim, a primeira, ele chegou atrasado, o Bruno Henrique cortou, foi na linha de fundo, tocou para trás, Arrascaeta. Esse pra mim foi o homem do jogo e ele é o cara mais decisivo do Brasil. Pode ser o jogo que for, o Arrascaeta sempre vai aparecer de algum jogo. Ele mal, ele bem, não interessa. É jogo decisivo, o Arrascaeta vai aparecer. Ou dando uma assistência, que foi aquela assistência absurda, magistral para o Gabigol no segundo gol, ou propriamente um gol. Empatou a partida, o Flamengo voltou para a partida de fato, equilibrando sem levar pressão. Porque se o Flamengo vai para o intervalo perdendo para o Internacional, era muito ruim. Porque o Internacional ia jogar no 11-0-0. 11 atrás e dane-se. O Abelão ia fazer isso com toda certeza. Porque o empate, a derrota já era do Internacional, o título. E o empate para o Internacional era basicamente também o título. Porque aí o Inter só dependia dele dentro do Beira-Rio.
Mas o Flamengo empatou e é muito, muito bom que nós tínhamos ido, que nós fôssemos para o intervalo com empate. O que eu não gostei foi a postura pós-gol. Eu achei que o time cansou e ficou também muito meio que sem vontade de jogar, sem entender o peso daquela partida. A partir do momento que o Arrascaeta fez o gol de empate até o fim do primeiro tempo, o Flamengo não criou muitas chances e não parece que não deu vontade de criar tantas chances. Tanto que pouco tempo depois o próprio Rodinei quase fez um gol. A marcação do meio-campo do Flamengo não estava encaixada. O Inter tinha muito espaço entre o ataque e o meio. Eles poderiam transitar aqui fácil, fácil. Tanto que o Patrick pegava a bola da defesa e ia carregando dezenas de metros. Então foi um absurdo. Mas enfim, acabou 1-1 o primeiro tempo. O segundo tempo totalmente aberto. E o Flamengo começou melhor o segundo tempo. Até que veio o lance cabal, né? Que pra mim foi expulsão correta. É só ver aquela imagem congelada. O pé do Felipe Luiz dobra, gente. Não tem. Vai esperar quebrar o pé do jogador para expulsar? É só assim quando expulsa? A expulsão foi muito bem aplicada. O Rodinei mereceu ser expulso. E como eu disse, o Pereba vai sempre fazer uma cagada. Rodinei falhou no primeiro gol e foi expulso, deixando o Inter com 1 a menos e o Flamengo com toda a confiança, com toda a motivação para virar a partida. Não demorou muito, o Flamengo foi pressionando até que o Arrascaeta deu aquela bola absurda. O cara cortou a zaga do Internacional toda. É interessante porque em alguns lances, quando um jogador dá um bolão, você vê no replay e fala, caramba, né? Se fosse no campo, acho que eu poderia também dar uma naquela ali. Foi muito estilosa, foi uma visão de jogo absurda. No replay você fala, cara, como é que ele conseguiu achar isso, bicho? Porque cortou a defesa do Internacional inteira. Na medida certinha pro Gabigol só ajeitar o corpo um pouquinho e bater cruzado, rasteiro. E aí contou com um pouquinho do desvio, a bola entrou. Enfim, viramos o jogo. Gabigol, mais uma vez, jamais critiquem esse homem. Ele também é muito decisivo. Do quarteto do ataque, só o Everton Ribeiro que não é decisivo durante sua carreira. É vencedor, mas não é decisivo. Bruno Henrique, Gabigol e principalmente o Arrascaeta são muito decisivos. Muito. Em jogo grande, eles crescem. E isso é muito bom. Viramos o jogo, né? Tivemos aquele gol mal anulado do Pedro. O Pedro disputou a bola, fez um golaço, cortou o lomba e bateu o gol vazio. 3-1, já era para matar o jogo. Ele anulou o gol, que para mim não era para ter anulado. Pouco tempo depois, o Pedro deu um gol para o Bruno Henrique. Não se pode perder aquele tipo de gol. Porque imagine se no lance seguinte o Internacional empata. Como é que ia ficar a moral desse time pro último jogo? Por causa de um lance, não pode perder chances. Principalmente no próximo jogo contra o São Paulo. Tá? Amanhã eu vou gravar um vídeo, vou postar aqui sobre o que esperar do jogo entre Flamengo e São Paulo. Por favor, não percam. Ademais, estamos na liderança a uma vitória ou um empate. Né? Se o Internacional empatar ou perder para o Corinthians, o Flamengo é campeão brasileiro, até mesmo com a derrota para o São Paulo. Continuemos na torcida, porque o Octa está muitíssimo vivo. Saudações, rubro-negras.